Bom, galera, hoje eu vim falar de A Odisseia, sabe? Esse vídeo aqui não vai ter um roteiro certinho, não vai ter. Não é nada muito técnico, é mais para falar sobre o filme mesmo, sobre a experiência em si que esse filme me proporcionou, que fazia anos que eu não tinha essa experiência no cinema, cara. Foi uma coisa assim brutal, foi brutal. Esse filme que vem com a direção do Christopher Nolan, né, um dos melhores diretores, se não o melhor dos últimos anos, e emplacou diversos sucessos. Acho que só teve uma queda em Tenet. Ele traz uma abordagem diferente nesse filme, né, em questão de assemelhar ela no que foi inspirado, né, que é na obra do Homero. Gerou e está gerando milhares de críticas sobre o jeito que ele quis adaptar certas coisas, as mudanças em caracterização de personagem que teve, até em fatos que são históricos que ele acabou alterando. E hoje é sobre isso que a gente vai falar, sobre será que realmente precisava ser exatamente como o livro, como a Odisseia, exatamente precisava ser tudo à risca mesmo? É disso que a gente vai falar hoje e eu espero que vocês deixem a opinião de vocês aí nos comentários também. Curta esse vídeo, tá? Esse filme, acho que o Christopher Nolan conseguiu trazer algo muito mais grandioso do que nos filmes anteriores dele. Não que ele não tenha feito algo grandioso, mas eu acho que aqui ele se superou completamente. Acho que não tem nem comparação com os outros filmes. Ele veio aí de uma obra de Oppenheimer, né, que pegou um fato histórico que aconteceu, teve as suas adaptações, mudanças também, mas como é algo muito mais recente, né, é muito mais difícil também você sair muito disso, e como é algo baseado na realidade também, é muito mais fácil de você adaptar numa forma literal o que aconteceu. Mas para mim, nesse filme aqui, ele se superou tanto na parte técnica como na parte de ambientação, sabe? A imersão que ele conseguiu trazer com as parcerias que ele fez nesse filme, assim, é algo bizarro, cara, sabe? Não usar basicamente efeitos especiais. Eu acho que efeito especial talvez tenha tido apenas no Redemoinho no mar e naquela cena lá, spoiler pra quem não viu, pula essa parte, que a feiticeira transforma os soldados em porcos, e que é uma cena extremamente marcante e bizarra. Mas, nossa, o Christopher Nolan aqui nesse filme, cara, meu Deus do céu, ele foi, acho que, o ápice dele. Eu acho que ele conseguiu superar Interestelar, trazendo muito mais realidade, sabe? Em uma obra que é ficção, que é mitologia, as pessoas querendo ou não, pode ser que tenha muito fato que realmente ocorreu, né, de verdade nessa obra, mas óbvio que é algo que mistura o fantasioso com o verídico. E eu achei extremamente interessante a abordagem que ele teve. E pra mim foi um filmaço, cara. Eu saí do cinema assim, eu e minha namorada nós fomos ver. Eu saí assim, cara, estonteado. Eu fui dormir estonteado. Eu acordei de madrugada pensando nesse filme. E, cara, fazia muito tempo que um filme não me pegava desse jeito. Toda a trilha sonora envolvida, né? De eles buscarem esses instrumentos antigos da Grécia e conseguir reconstruir eles, que não existia mais, e trazer essa sonoridade pro filme. Nossa, cara do céu, a música me arrepia até agora, só de lembrar. Tanto que uma das cenas, mais na parte final do filme, quando ele começa a contar uma certa coisa lá, vai tocando a trilha sonora e mostrando as cenas, e você fala, meu Deus, cara do céu, como que esses caras conseguiram fazer isso com esse filme? E não é, esse filme não inventou a roda, esse filme não revolucionou a história do cinema. Eu acho que em algumas coisas pode até ser que sim. Cara, é tão bem feito, é tão bem executado, que você fica impressionado, porque o tanto de lixo que tem ultimamente no cinema, no streaming, que você não vê metade da técnica usada, metade da qualidade de produção que esse filme tem, e às vezes orçamentos milionários, né? Os filmes da Marvel, por exemplo, é lógico que tem que envolver CGI. Os filmes da Marvel é quase impossível não envolver, mas, sabe, muito mal feito pelo dinheiro que tem, pelo dinheiro que é investido, é extremamente mal feito. E esse filme conseguiu trazer coisas que você não imaginava que eles iriam conseguir fazer, ou que seria muito arriscado para um outro diretor, por exemplo, ir gravar no meio do oceano. Os caras foram gravar no meio do oceano com um barco. Óbvio que tem toda a segurança e tudo mais, né? Eles não vão botar os atores em risco. Mas, cara, só o fato de fazer isso e não usar um fundo verde, uma tela, é impressionante. É de se aplaudir, porque isso traz
uma realidade pro filme, deixa ele muito mais palpável do que simplesmente uma tela verde que você tá vendo ali que aquilo é mentira, sabe? Que os atores não estão naquele lugar, sabe? E isso tira a imersão do filme. E o Christopher Nolan consegue trazer isso, ele consegue construir essas coisas, ir para esses lugares, gravar e deixar tudo mais fidedigno, tudo mais realista. E pra mim a fotografia desse filme, ela é impecável, cara. Ela é impecável. Tudo, tudo. Quando você junta a parte técnica do filme com a fotografia, cara, se torna uma obra de arte. Esse filme pra mim é uma obra de arte. Sim, sem, não sei nem o que comentar, na verdade, sinceramente. Eu ainda tô atordoado com esse filme, sabe? Eu preciso reassistir esse filme, sabe? Mas no cinema, infelizmente, tá muito caro, mas reassistir em casa, botar um fone de ouvido, sabe? E realmente apreciar o filme, assim, como tem que ser feito, apesar de ele ter sido gravado, é um filme pra cinema. Mas, cara, mesmo assim, acho que a experiência de você assistir de novo, prestando atenção em todos os detalhes na trilha sonora, como tudo gruda, como tudo uma coisa linka na outra, nossa, cara, vai ser incrível. Eu não vejo a hora de assistir de novo esse filme. Falando um pouco dos atores, nossa, cara, eu, eu não consigo achar um problema na atuação de ninguém, assim, ninguém que ficou abaixo. O pessoal criticou muito o Tom Holland e eu achei muito idiota essa crítica, cara. Não tem nada a ver. Eu acho que ele fez o que ele tinha que fazer no filme, era o papel dele, agir daquela forma, né? Como um filho que não conheceu o pai, que não sabe como lidar com aquela situação de ter um monte de estranhos na sua casa querendo casar com a sua mãe pra até matar ele, o que tentam fazer, e tomar o lugar do pai dele. E eu acho que ele agiu bem, sabe, na atuação. Mas pra mim um dos maiores destaques é o Robert Pattinson. Cara do céu, como ele ficou insuportável nesse papel. E isso é uma coisa boa, porque era o personagem dele, uma pessoa insuportável, uma pessoa sem caráter, sem escrúpulos, e ele consegue fazer isso, cara. É impressionante como esse cara ele é versátil, sabe? Como você vê ele interpretando um cara mais contido em Batman e como ele consegue interpretar essa pessoa podre que ele é em A Odisseia. E nossa, a versatilidade dele é algo assim de se impressionar. Que ator que ele virou, né? A gente sempre tem a referência dele de Crepúsculo, mas nossa, cara, ele é muito bom. Eu gosto muito dele. Tenho gostado mais ultimamente ainda. E a Anna Hathaway, pra variar, ela tá sempre impecável, né, cara? Ela sempre atua bem, ela é extremamente expressiva, ela acerta em todos os papéis que ela faz. E, nossa, eu acho que essa mulher deve estar cagando dinheiro, porque o tanto de filme que saiu dela no cinema esse ano é algo assim de se impressionar. Mas ela é muito boa, cara. Matt Damon também não fica atrás de ninguém, é outro excelente ator, sabe? E aquela atriz que eu esqueci o nome, que fez a Cersei, nossa, ela também é muito boa. Eu não conhecia ela tão bem. Eu vi ela em The Walking Dead. Ela fazia a Alpha, né? Do Sussurradores. Não assisti todos os episódios, mas sempre, os que eu assisti, ela era muito boa, ela sempre passava um peso na cena, assim, e eu acho que ela mandou muito bem, sabe? Tem uns diálogos muito bons com o Matt Damon. E esse filme, o que eu gosto muito dele também, que ele não é um épico só focado em ação, só focado em batalhas gigantescas, que na verdade a batalha gigantesca mesmo é a de Troia e na verdade ela nem é desse livro que foi adaptado, né? Na verdade ela é da Ilíada, né? E já temos um filme para isso que é Troia, que também é outra obra de arte, mas cara, é impressionante como esse filme conseguiu, sabe, misturar essa batalha, essa ação com uma sensação de culpa, de arrependimento. E quando a gente vai pro lado da crítica, você até entende um pouco, né, o porquê o pessoal critica. Sabe, geralmente quando algo é adaptado de um livro, sempre vai ter uma enxurrada de crítica, não tem como. Como também não tem como adaptar 100% tudo. Eu acho que o cinema ele te dá esse lado criativo que você pode ter e não necessariamente você precisa seguir à risca tudo que tá ali, sabe? Até porque algumas coisas não ficam boas, né? O pessoal reclamou muito da armadura, né? Daqueles... Ai, cara, me dá branco. Eu sempre esqueço o nome dos personagens. Ledriões, eu acho que é os Ledriões. Que a armadura não era daquele jeito e blá 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 blá. Mas, tipo,
aquela armadura ficou muito boa em cena, muito bom o contraste para mostrar a superioridade daquele povo aos gregos, e eu acho que essa é a ideia, né, do Christopher Nolan. E eu acho que, né, quando você joga isso também para a armadura do Agamenon, sabe, foi algo, lógico, eu acho que foi muito inspirado no Batman aquilo, não tem como não ser, mas foi algo feito para trazer a imponência dele, né? Ele é o maior rei que tem ali e tinha que ser algo assim que fosse muito forte, muito impactante e que se destoasse muito dos outros soldados, né? Mesmo que tenha general, mesmo que tenha outro rei, sabe? Isso tinha que destoar, porque ele era o mais pica dali. Então precisava ter esse destaque, né? Tanto na interpretação do ator, na postura que ele teve, mas na armadura, que é muito, assim, ele entra em tela e, cara, ele parece que ele encobre a tela inteira, literalmente, porque ele é bem grande, mas parece que ele toma, assim, o ambiente que aquele personagem tá, apesar de ser só 4 minutos em tela, cara, ele toma, assim, o ambiente todo pra ele, sabe, que você fica impressionado, você fala, meu Deus, e uma pena que não teve alguma batalha alguma cena de luta dele, eu queria muito ver, ia ser muito da hora, ia ser, acho que ia farmar mais a hora pra ele ainda do que ele já fez. O pessoal também criticou bastante a pouca participação dos deuses nesse, nessa adaptação. Pra mim, tava na média, né? O Christopher Nolan, ele nunca vai muito pra esse lado mais fantasioso, né? Todo o filme dele ele sempre tenta trazer as coisas mais pra realidade, mais palpáveis. Porém, pra mim ainda teve e eu acho que a não utilização tanto desses deuses deixou eles ainda mais misteriosos, deixou eles ainda mais imprevisíveis, mais, sabe, uma coisa mais soturna, sabe, escondida numa névoa e não, sabe, ficar aparecendo os Zeus, aparecendo o Poseidon, sabe, eu acho que perderia o peso das coisas. Cara, pra mim foi bem executado, eu não concordo com essa crítica. Essa parte dos deuses eu não concordo. Eu acho que o pessoal força demais em algumas críticas, e pra mim essa é uma que não é válida, porque eu achei que teve um peso muito, muito bom dos deuses. Você não vê eles, você vê a influência deles na cena, e eu acho que é isso que transforma eles em deuses. Eles não precisam estar lá presentes, né? Eles conseguem controlar as coisas, então eu acho que traz muito mais peso, e você realmente vê que tem uma consequência ali. E eu gostei. Essa parte, pra mim, eu acho que é uma reclamação que não tem cabimento. Outro ponto que foi muito criticado também foi falar que o filme é meio corrido. Cara, o filme tem quase 3 horas. Tem que correr, é uma história gigantesca. Você tem que correr, você vai ter que cortar coisas, você vai ter que cortar lugares que o outro seu passou, sabe? Lugares que ele foi, você botou no filme, você vai ter que reduzir para aquilo encaixar, porque senão vai virar uma série. Era mais fácil fazer uma série, então, né? E cara, algumas críticas, igual eu falei na crítica passada, não fazem sentido, sabe? É um filme, ele tem que ter um tempo de duração razoável, porque senão vai ficar cansativo. E 3 horas já é basicamente cansativo para um filme. Esse, para mim, ele, nos momentos que não estão tendo tanta ação, realmente ele dá uma arrastada um pouco, mas os diálogos, para mim, são muito bons. Então isso acaba te prendendo bastante. E você, né, para quem não leu Homero, eu sou um deles, você não sabe o que vai acontecer, né? Qual que vai ser o destino daqueles personagens. Então, pra mim, era uma surpresa as coisas que aconteciam. E pra mim fica a pergunta, né? Acho que pra todos, né? O Christopher Nolan, ele quis adaptar o Homero ou ele quis criar a própria Odisseia? Não sei. Pra mim, ele fez uma adaptação muito boa, muito bem executada, muito rica de detalhes, tirando a parte técnica de filme, mas da história mesmo, do mundo que ele construiu, sabe, do contexto das coisas. Eu acho que ele foi muito bem. Eu gostei bastante. Assim, cara, nossa, eu já falei isso umas 10 vezes, mas esse filme pra mim é o filme do ano por enquanto. Dificilmente eu acho que vai ter um outro filme que vai bater ele. Tem Vingadores vindo aí, mas quando entra na parte de herói, meio que o pessoal já descredibiliza um pouco, né? Pode entrar ali pra um Oscar de efeitos especiais, efeitos sonoros e tal, mas acho difícil bater a Odisseia. Pra mim é o lançamento do ano. Eu tô muito feliz com esse filme, eu não vejo a hora de assistir de novo. E é isso, pessoal. Esse não foi um vídeo com roteiro, é só pra falar mesmo do que eu achei desse filme. E eu queria saber a opinião de vocês também, então curte o vídeo, deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Pode xingar também se não concordar com o que eu falei, não tem problema. Mas pra mim foi uma excelente adaptação.
Pode ter pecado em uma coisa ou outra, mudado uma coisa ou outra, mas eu acho que no geral esse filme, pra mim, ele tá ali um nota 9 com tranquilidade e dependendo do dia, pra mim é nota 10. E é isso, galera. Valeu!